Bem, vamos falar um pouco sobre a psicologia do sexo e a sexologia, não é? A psicologia do sexo, ou ainda sexologia, estudos comportamentos sexuais, sentimentos, interações entre os seres. Né? O sexo sempre esteve presente na vida do homem, desde a sua origem. E vale salientar também que a sexologia ela é um estudo ou uma área científica que estuda a sexualidade humana e não só, principalmente humana, inclui o sexo em si e as questões relacionadas aos interesses sexuais e os sentimentos. O pai da sexologia foi então o Alfred Kinsey. Apareceu também o Master Johnson, né? Mas o Alfred Kinsey, ele nasceu em 1894 e faleceu em 1956. Ele foi um biólogo, foi psicólogo norte-americano, conhecido pela sua pesquisa sobre o comportamento sexual, onde eles também entenderam ler, fazer pesquisas e ler sobre as questões voltadas ao sexo. Mas também é fundamental dizer que a sexologia surgiu na Alemanha no século XIX e então quando alcançou-se um número de livros que estava a ler que abordavam sobre a questão da sexualidade. Mas é fundamental entrarmos aos aspectos mais importantes. Vamos primeiro falar aqui da dimensão sexual do homem. Existe o chamado homem lebre, ele tem uma estatura, né? Ou seja, tem uma voz baixa, suave, um rosto arredondado. Tem o homem cavalo, ele é grande, mas o corpo em si é magro, dedos compridos. Tem o homem touro, que tem o pescoço grosso, a anca alargada. Falando também da dimensão sexual da mulher, tem a mulher serva, tem o tom de pele dourada e ela é fria. Tem a mulher égua, é quente e segrega fluidos que cheiram a carne. Tem a mulher elefanta, ela é grande, o seu fluido cheira a suor de elefante. E também é fundamental falarmos sobre os níveis sexuais. Nos níveis sexuais ou preliminar, vamos encontrar a cabeça tem a ver com a preparação da mente, aquelas conversas românticas, aquelas conversas convidativas. O corpo tem a ver com o toque, como tocamos, como somos tocados, os beijos, aquelas mãos assim suavezinhas. Também fala-se dos fatores determinantes no sexo. Fatores físicos, fatores psicológicos, desejos, a questão da alimentação, o clima, as condições ambientais, as fantasias também são fundamentais. Fala-se da função sexual, aqui voltamos a falar dos desejos, que é as fantasias, a excitação, que tem a ver com a ereção do pênis, o grau estatorial feminino, o orgasmo, né, que estamos a falar da liberação dos fluidos, o relaxamento e resolução também. Agora, é fundamental que possamos então saber também sobre as fases do orgasmo. Existe o orgasmo, ou seja, temos aqui o orgasmo rápido, o orgasmo normal ou moderado e o orgasmo controlado. E também é necessário percebermos então sobre a diferença entre o orgasmo e ejaculação. O orgasmo vamos entender como a movimentação dos fluidos orgânicos, a desconcentração bioelétricas, né? Também temos que perceber que neste orgasmo o homem atinge uma vez em cada contacto sexual, que chamamos de um orgasmo ou uma ejaculação, tem a ver apenas um orgasmo tem a ver apenas com um contacto sexual, o que chamamos vulgarmente um round, mas já a mulher pode atingir vários orgasmos em função do único contacto sexual. Daí que a mulher, quando atinge orgasmo, as pupilas tendem a dilatar dos olhos. E já a ejaculação é resultado da saída do sêmen, que pode haver a contração muscular ou não, resultante de uma ação fisiológica, e que ela pode ser então com uma excitação ou não. Muitas vezes nós dormimos e acordamos molhados. Então aquilo é uma ejaculação. A ejaculação não é orgasmo. São coisas diferentes. Mas também é fundamental que possamos perceber que existem também dentro dessa ejaculação, também podemos entender
três tipos. A chamada ejaculação precoce, que o indivíduo penetrou, e no intervalo de 3 a 5 minutos ela atinge, ou seja, ejacula. Temos a ejaculação antecipada na base das emoções, beijos, carícias. O indivíduo nem teve contato sexual, só beijos e umas carícias, ele em si nem penetrou, já ejaculou. Temos a retardada, né, em que o indivíduo então pode ter ou seja, para ele ejacular pode levar 30 a 45 minutos ou até mesmo uma hora. E também temos que perceber que no processo psicogenético masculino e feminino há uma diferenciação. O homem funciona como se fosse o interruptor de uma lâmpada, ele penetra na base das emoções e ejacula. A mulher funciona como se fosse um ferro de engomar, né? O seu grau excitatorial vai subindo, vai aumentando. E então também existem vários tipos de orgasmos. Temos o orgasmo clitoriano, que advém do clítoris, só para salientar que a mulher, o clítoris, contempla mais de 8.000 terminações nervosas. Daí que quando há essa questão do sexo oral, né, as mulheres podem atingir orgasmo com facilidade, porque há uma grande sensibilidade, assim como ocorre também na cabeça do pênis. O prolongamento peniano, a pele é diferente da cabeça do pênis. A cabeça do pênis é mais sensível. Também aí quando essa questão na base do sexo oral, que chamamos vulgarmente o broche, há indivíduos que tendem também a atingir orgasmo. Tem um orgasmo mamário, que tem a ver com os seios, tem um orgasmo anal, que tem a ver com ânus, tem um orgasmo combinado ou múltiplo, pode ser o contato sexual com a vagina, entre o pênis e a vagina, mas tocar no clítoris ou nas mamas, e tem um orgasmo vaginal. Também é fundamental sabermos que o vaginismo é a falta de liberação dos fluidos que prepara a vagina para a penetração do pênis. Mas mulheres podem estar excitadas, mas podem ter problema de vaginismo, não conseguem lubrificar a sua vagina, então ao invés de sentir prazer, sentem dores. E a anorgasmia, quando o homem ou a mulher não conseguem atingir orgasmo por fatores psicológicos ou fisiológicos. Também é fundamental sabermos que existe a sexomania, o comportamento sexual compulsivo. O indivíduo atinge o orgasmo e não se sente satisfeito. Ainda também podemos cair na alçada da disfunção erétil ou ainda o remplismo, que o homem ejacula e continua ereto neste caso. Também podemos falar do tamanho vaginal. Existem várias literaturas em que pode variar de 7 a 12 centímetros. Ela dilata de acordo com o grau excitatorial. Também tem um diâmetro que pode ser de 2 a 0,4 centímetros a 6,5 centímetros. Isso varia muito. O homem também pode ter um tamanho peniano que pode variar no caso de 14,2, 15,7 centímetros, 12, 13, 17, há uns até que podem atingir 11, mas também é fundamental dizer que existem dois tipos de pênis. Existe o chamado pênis sangue, que estica, aumenta mais com a excitação, e tem um pênis carne, ele em si já é grande e com a excitação aumenta, mas pode não aumentar tanto assim, não é? E também tem um determinado diâmetro. Há pênis quando estão no estado de flacidez, podem variar de 9 a 9,5 centímetros, não é? E é fundamental também sabermos que a questão da masturbação, há muita gente que opta pela masturbação. A masturbação reduz a sensibilidade do pênis, né? A glande, no caso, a cabeça do pênis, de tanto movimentar com a mão. Então isso pode causar, então, no caso, a excitação, ou seja, o prazer sexual pode reduzir em função desta masturbação, né? Também é fundamental sabermos que a sexualidade humana inclui o sexo em si, questões relacionadas aos interesses sexuais e comportamentos, e o homem, a sua potência sexual advém do ânus, porque há um músculo retal peniano, né? Quando o indivíduo mexe o pênis, também há um contato, os músculos aí, né? O esfíncter aí, periopeniano ou perineu, né? Ela tende a ter então este contato. E vale salientar também que existem alguns desconhecimentos também. Muitos homens com algum problema eretil procuram os urologistas, né? Enquanto as mulheres
tendem a procurar mais a questão dos ginecologistas. No outro capítulo vamos falar dos comportamentos anormais.